Olá, buenos dias. Mi nombre es Larissa Carvalho dos Santos, com a matrícula 22718 e vou falar do tema de acalásia. Sou do grupo T2 de fisiopatología. Bueno, uma introdução de lo que es la acalásia. É um distúrbio motor primário, mais comum do esôfago. O término acalásia significa eu no relaxamento, um transtorno congênito da motilidade esofágica, que se caracteriza por uma peristalse esofágica defeituosa e uma falta de relaxação do esfíncter esofágico inferior durante a deglutição. As bases fisiológicas seria la deglutição, que é o ato de tragar alimento, que começa em la vida fetal. É uma ação automática que está controlada por o tronco encefálico e serve para transportar o bolo ao estômago e limpar as vias respiratórias. Ao tragar o bolo de comida que estava na boca, liga ao estômago, passando por la faringe e o esôfago. O esfíncter esofágico inferior, quando se acerca à transição entre o esôfago e o estômago, são os esfínteres o que provém o refluxo de alimentos. E quando isto ocorre, a sensação de ardor se produz como resultado dos componentes ácidos do estômago. Um anilho muscular em um ponto onde o esôfago e o estômago se unem, que vai ser o esfíncter esofágico, normalmente se relaxa durante a deglutição. Em pessoas com acalásia, este anilho muscular não se relaxa tão bem. A razão para esse problema é o dano nos nervos do esôfago. A epidemiologia é uma enfermidade que ocorre principalmente em pacientes com idade entre 25 e 60 anos, que vai afetar de maneira semelhante ambos os sexos. Tem uma incidência aumentada no Brasil, porque está relacionado com o Chagas, né, comparado com o restante do mundo. E a incidência no mundo é de 1 a cada 100 mil habitantes por ano, né? E o transtorno, o primário, é o mais comum. A fisiopatologia, a acalásia, ele é um transtorno esofágico neurogênico de etiologia desconhecida, que afeta o mecanismo de funcionamento do cárdioco, que é o esfíncter esofágico inferior, resultando em dificuldade para o passo de alimentos do esôfago ao estômago, que pode progressar a uma dilatação esofágica. Essa patologia é caracterizada por um déficit de relaxamento fisiológico do esfíncter esofágico inferior durante a deglutição, que pode apresentar diferentes graus de hipertonia desse esfíncter. Ademais, ocorre substituição do peristaltismo normal do esôfago por contrações anormais, de las quais podem ser fracas, que é a acalásia clássica, ou extremamente vigorosas, que é a acalásia vigorosa. O déficit motor da patologia ocorre por a degeneração de neurônios do plexo mioentéricos da parede esofágica, dos quais são responsáveis por la coordenação motora do esôfago. A disfunção de motricidade dificulta o passagem do bolo alimentar e seu transporte para o estômago, fazendo com que o esôfago retenha o alimento e ocorra uma dilatação de seu corpo. E o quadro clínico. Os sintomas suelen ser disfagia de progressão lenta, por lo general, tanto para sólidos como para líquidos, e regurgitação de alimentos não digeridos. O começo é indicioso e a progressão gradual se produz durante meses ou anos. A disfagia tanto de sólidos como de líquido é o principal problema.
a regurgitação noturna de alimentos não digeridos ocorre em aproximadamente 33% dos pacientes e pode causar tosse e aspiração pulmonar. O dolor de peito é menos comum, pero pode ocorrer ao tragar ou de maneira espontânea. Se produz uma perda de peso leve a moderada. Quando a perda de peso é pronunciada, especialmente pacientes de idade avançada, cujos sintomas de disfagia se desenvolvem rapidamente, se deve considerar a calase secundária a um tumor da união gastroesofágica. Em resumo, os pacientes desenvolvem gradualmente disfagia tanto para sólidos como para líquidos e ao redor de um terço regurgitam alimentos não digeridos por la noite. Exames complementares e diagnóstico. O diagnóstico é a acalase decorrente do câncer de junção gastroesofágica pode ser diagnosticada por tomografia computadorizada de tórax e abdômen ou ultrassom endoscópico com biópsia. Tem também a manometria esofágica, que é o exame diagnóstico preferido para a acalásia. Esse exame demonstra relaxamento incompleto do esfíncter esofágico inferior, com uma média de pressão integrada de relaxamento maior que 15 e 100% de peristaltismo falho. E o exame com contraste de bário mostra a ausência de contrações peristálticas progressivas durante a deglutição, um esôfago muito agrandado com estreitamento em forma de pico. Os exames complementares podem ser o esofagograma com bário, que é um teste complementar frequente feito durante a fase inicial dos testes e que pode mostrar a ausência das contrações peristálticas progressivas durante a deglutição. O esôfago costuma estar dilatado, frequentemente enorme, pero se estreita e tem forma de bico de pájaro. A ultrassonografia endoscópica é uma opção também com biópsia para descartar a possibilidade de câncer. O tratamento e prevenção. O tratamento pode ser com dilatação com balão ou miotomia quirúrgica do esfíncter esofágico inferior, a miotomia endoscópica peroral e às vezes injeção de toxina botulínica. E tem também a opção de fármacos. Pode-se tentar fármacos como nitrato, por exemplo, de nitrato de isosorbida de 5 a 10 mg via sublingual antes das refeições, ou bloqueadores de canal de cálcio, por exemplo, nifedipina, de 10 a 30 mg de via oral, de 30 a 45 minutos antes de uma refeição. Esses fármacos têm uma eficácia limitada, pero podem reduzir a pressão do esfíncter esofágico inferior, o suficiente para prolongar o tempo entre as dilatações. É importante dizer que nenhuma terapia vai restaurar o peristaltismo. O tratar de lacalásia visa reduzir a pressão do esfíncter esofágico inferior. La prevenção, muitas das causas dessa afecção não se podem prevenir. Sin embargo, o tratamento desse transtorno pode ajudar a prevenir complicações. Agora eu vou falar a respeito do síndrome de Mallory-Weiss. Bueno, uma introdução. O síndrome de Mallory-Weiss, ou síndrome de laceração gastroesofágica, se refere ao sangrado por lacerações das paredes em la união do estômago e esôfago, induzido por ataques de tosse ou vômitos. Las bases fisiológicas. Bueno, é bastante dizer que é difícil dañar o esôfago, pero pode dañar-se de diferentes formas, gradualmente, por o refluxo ácido do estômago. E o esôfago também pode dañar-se repentinamente quando a pessoa ingere produtos químicos, drogas, álcool. Pode ser uma
pressão também externa durante os vômitos violentos, o que pode causar desgarros em el estofo. Bem, a epidemiologia. Descrito inicialmente em alcoólicos, o síndrome de Mallory-Weiss pode ocorrer em qualquer paciente que vomite com grande esforço, recordando que é muito comum em pessoas que praticam a bulimia e consumem álcool. É a causa de aproximadamente 5% dos episódios de hemorragia digestiva alta. A fisiopatologia, como demonstra na imagem, está por episódios de vômitos ultosos fortes, que vai causar um rápido aumento da pressão intragástrica e distensão, com pressão intertorácica negativa, que vai causar uma distorção do cálice, que vai ser como resultado laceração lineal e união gastroesofágica, causando um sangrado. O síndrome de Mallory-Weiss pode ocorrer como uma consequência de qualquer condição que aumente a pressão no esôfago, sendo as principais causas a bulimia nervosa, tosse profunda, hipoconstante, alcoolismo crônico, forte golpe em o peito ou em o abdômen, gastrites, esofagites, grande esforço físico e refluxo gastroesofágico. O quadro clínico. Os principais sintomas do síndrome de Mallory-Weiss são vômitos com sangue, heces fecais muito escuras e maiores, cansaço excessivo, dor abdominal, náuseas e mareos. Esses sintomas também podem indicar outros problemas gástricos, como úlceras ou gastrites, por exemplo. Por lo que se recomenda acudir a urgências para se realizar-se uma endoscopia, diagnosticar o problema e iniciar o tratamento adequado. O diagnóstico pode ser feito com endoscopia, um hemograma completo, ureia, teste de função hepática e tempo de protrombina, razão normalmente normalizada internacional. E exames complementares vai ser creatina quinase MB, troponina e um eletrocardiograma. Para o tratamento, para a síndrome de Mallory-Weiss, deve ser guiado por um gastroenterólogo ou médico de cabeceira e geralmente se inicia ao ingresso ao hospital para deter o sangrado e estabilizar o estado geral do paciente. Durante a hospitalização, pode ser necessário receber suero diretamente em uma vena ou realizar transfusões de sangue para compensar a perda de sangue e evitar que o paciente entre em choque. Assim, logo de estabilizar o estado geral, o médico ordena uma endoscopia para ver se a lesão em o esôfago continua sangrando. Dependendo do resultado da endoscopia, o tratamento é apropriado da seguinte maneira. Quando a lesão é hemorrágica, o médico usa um pequeno dispositivo que baixa por o tubo de endoscopia para cerrar os vasos sanguíneos danhados e deter o sangrado. Quando é uma lesão que não sangra, o gastroenterólogo prescreve medicamentos antiácidos, como por exemplo o omeprazol ou ranitidina, para proteger o sítio da lesão e facilitar a curação. A cirurgia em Mallory-Weiss só se usa em los casos mais graves, em que o médico não pode deter o sangrado durante a endoscopia, o que requer cirurgia para suturar a lesão. Depois do tratamento, o médico também pode programar várias citas ou outros exames de endoscopia para assegurar-se de que a lesão está sanando corretamente. Em resumo, se pode realizar também cauterização ou injeção de epinefrina para deter o sangrado durante o procedimento de endoscopia, e pode ser necessário suero para corrigir um desequilíbrio hidroeletrolítico, que é decir, reponer água e minerais, e em casos raros, quando a perda de sangue é muito grande, pode ser necessária uma transfusão de sangue. Como prevenção,
se deve evitar hacer esforço vigoroso de reflexo de vômitos ou tosse. E como tem consequência de muitos vômitos em bulimia, se deve evitar a bulimia e o alcoolismo para não ter a síndrome de Mallory-Weiss.